A paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja no seu coração. Neste vídeo, nós vamos tratar de um tema de suma importância. Este será o primeiro de uma série de 12 vídeos que falaremos sobre os 12 pontos de doutrina e fé presentes na contracapa do inário da congregação. Então, se você é da Igreja Congregação Cristã no Brasil, se você é um estudante de teologia, ou se você é um entusiasta das escrituras e das religiões e gosta de estudá-las, fique neste vídeo aí até o final para você entender o que dizem os pontos. Nesse vídeo nós vamos tratar especificamente do ponto 1. Ele diz o seguinte: nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamo-la como contendo a infalível Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A Palavra de Deus é a única e perfeita guia de nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso, as referências, nós encontramos em 2 Pedro 1,21, 2 Timóteo 3,16 e Romanos 1,16. Pois bem, muitos fazem debates com relação a uma palavra que está presente nesse ponto 1, que é a palavra contendo, pois alegam que, ora, se é dito que a Bíblia contém, então outras literaturas também podem conter. Assim, a Bíblia não é a única palavra de Deus. Então vamos analisar o significado da palavra conter e o significado da palavra infalível. No dicionário Aurélio, sobre o verbo conter, e eu tive as seguintes informações. Ele é um verbo transitivo direto. Na primeira acepção, reprimir o funcionamento de, impedir o desenvolvimento ou o avanço de. Então nós trocando lá as palavras. A palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, ela reprime o funcionamento? Não, não é. Impede o desenvolvimento ou o avanço? Também não. A segunda acepção, possuir capacidade de abrigar, incluir na sua extensão, encerrar. Então, aceitamos-la como possuindo a capacidade de abrigar? Sim. Incluindo na sua extensão? Sim. Aceitamos-la como encerrando a infalível Palavra de Deus? Sim. Então, através dessa acepção, e essa já liquida toda a questão com relação ao verbo conter, nós entendemos que a Bíblia Sagrada, ela encerra a infalível Palavra de Deus, né? Tem outras acepções aqui, você faz a pesquisa aí. Reter, carregar em si, ou seja, a Bíblia Sagrada, ela carrega nela mesma a Palavra de Deus. Guardar em si, encerrar, no sentido do quê? De finalizar a questão, não precisando de adições. Muito bem, então é nesse sentido que o verbo conter está ali colocado no primeiro ponto de doutrina e fé. Qual é uma das características de movimentos sectários? É a adição, né? São 4 as propriedades: adição, subtração, multiplicação e divisão. A adição é quando um movimento, uma instituição, ele também dá autoridade a outros escritos, profecias, revelações, além da Bíblia Sagrada. E nós sabemos que a Congregação Cristã no Brasil não tem outros livros ditos inspirados, não tem livros proféticos, mas como está escrito no ponto de doutrina, a Palavra de Deus é a única e perfeita guia de nossa fé e conduta. Continuando. Então então a palavra infalível, né, é um adjetivo. Significa indefectível, que não erra, que não se engana. Então a gente entende que a palavra de Deus, ela não erra, ela não se engana. Numa outra acepção, ela é inevitável, que não deixa de acontecer, que não se consegue evitar. Ou seja,
ela certamente se cumprirá. Não tem como evitar. Que não pode nem consegue falhar. A palavra de Deus, ela não pode nem consegue falhar. Ela é infalível. Que funciona com precisão. Então, ela é infalível, ela funciona com precisão. E o antônimo é falível. Assim como o antônimo também de encerrar é exagerar, ou seja, exceder. Muito bem. Agora, lendo logo ali as referências que são dadas no rodapé do ponto de doutrina e fé, está escrito assim, 2 Pedro 1,21. Pega a sua Bíblia para você analisar. Eu vou ler aqui os versos 19, 20 e 21, para a gente poder contextualizar. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus não é de particular interpretação, porque há uma só verdade. O Espírito Santo de Deus é um, a palavra de Deus é uma, porque Deus é um. Não há enésimas interpretações. Pelo contrário, há uma só verdade. E ela não foi produzida pela vontade de homem, mas homens inspirados por Deus foram quem escreveram a palavra de Deus. O que vai dizer lá em Gálatas, no capítulo 1, do verso 6 ao 9? Maravilhe-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então Paulo aos Gálatas deixa claro, ainda que um anjo do céu desça, ou ainda que eles, os apóstolos, ou outros viessem, ensinando coisas contrárias ao que está na Escritura Sagrada, seja anátema, seja considerado maldição, não deve ser aceito por nós. Aí diz também lá em 2 Timóteo 3, do verso 13 ao 17, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então Paulo diz a Timóteo que muitos eram enganadores, homens que enganavam e eram enganados. Então esses que semeiam a mentira, eles colherão a mentira. E ele continua falando, permanece naquilo que aprendeste, que desde a tua meninice sabes as Escrituras Sagradas. E como eu expliquei, as Escrituras Sagradas só são inspiradas por um Espírito Santo, não por espíritos, que é para te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, se você quer a salvação, você só tem acesso a ela mediante a Bíblia Sagrada, com os livros que são inspirados por Deus. Não há outros livros, não há outras revelações que te trarão a salvação. Pelo contrário, podem até te desviar do caminho santo. Aí em Romanos 1, do 15 ao 17, Paulo vai dizer assim, e assim quanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, para finalizar, o ponto diz,
nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível Palavra de Deus. Justo. Então, crê-se na inteira Bíblia, Antigo e Novo Testamento, aceitando-a como contendo, como encerrando a Palavra de Deus infalível, sem erros, inspirada pelo Espírito Santo. A Palavra de Deus é a única, não há outras, e perfeita guia de nossa fé, aquilo que cremos, e conduta, aquilo que praticamos. E a ela nada se pode acrescentar ou diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, muito bem, está aí explicado o primeiro ponto. Tive algumas dificuldades técnicas para terminar o vídeo, mas se você gostou, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais, ative o sininho e se inscreva no canal, porque virão mais vídeos para complementar essa série e outros também explicando doutrinas bíblicas. Que a paz de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja no seu coração.